Muito bom dia para todo mundo. Enquanto o pessoal vai colocando os slides, eu acho legal começar entendendo uma dúvida que eu tenho, que é o quantos de vocês aqui já me conhecem, já viram algum vídeo meu, já sabem do trabalho que eu faço ali pelo Clube do Valor. Que legal. Então acho que não preciso me apresentar tanto, então vou ser bem breve mesmo. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos, trabalho com gestão de carteiras administradas, sou também planejador financeiro com o selo CFP, sou educador financeiro pelo Clube do Valor, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer e venho fazendo já desde o finalzinho de 2015, então está para completar 4 anos agora, no dia 26 de novembro. E também, desde segunda, sou autor, lancei um livro essa semana por acaso, eu tenho que me acostumar a falar isso nas palestras. E eu tenho uma tarefa bastante desafiadora aqui, por alguns motivos, tá? Primeiro deles é que vocês estão aqui, né, desde de manhã eu cheguei cedo, tive a sorte de chegar antes da palestra da Mirna, e foi muito boa, gostei muito, parabéns, Mirna. Depois a do Bona, igualmente muito boa, e meu primeiro desafio é manter um nível lá de cima. Segundo desafio, não sei quanto a vocês, mas eu estou morrendo de fome, chega essa hora das 11h30, começo a ficar desconcentrado. Hoje no aeroporto, cheguei no aeroporto antes de tomar café da manhã, gravei assim, o sol estava nascendo lá em Porto Alegre. Eu falei, olha pessoal, olha que lindo o pôr do sol aqui em Porto Alegre. Estava morrendo de fome, não pensa direito, né? E o terceiro desafio é que o tema, embora seja importantíssimo, como desenvolver uma visão de longo prazo, ele é bem desafiador. Porque, claro, vocês estão aqui numa sexta-feira para aprender sobre investimentos, vocês acho que estão de parabéns por isso, mas eu duvido que alguém acordou de manhã, olhou para a esposa e falou, hoje é o dia de aprender a ter visão de longo prazo, vamos realmente ver as coisas no longo prazo. Então eu tomei a liberdade de dar um chá de marketing, brincadeiras à parte, um chá de empíricos, e mudei o nome da palestra para como transformar R$10.000 em R$439.000, 312 com 43 centavos em 23 anos. Agora vocês ficam comigo até o final. E esse número eu não peguei de nada, tá? Esse é o retorno, é o que teria transformado de fato R$10.000, claro que líquido, bruto de taxa, bruto de imposto, mas uma aplicação na Bolsa de Valores, no índice BRX, que o Bona mostrou agora há pouco, nos últimos 3 anos, é exatamente igual ao Ibovespa, mas eu usei o índice BRX não só porque tem um retorno melhor de longo prazo do que o Ibovespa, mas porque o Ibovespa, desde 2014, ele mudou as regras de composição e passou a ficar igual ao IBRX. Então, o que é o Ibovespa que a gente está acostumado hoje, nos últimos anos, é exatamente o IBRX, né? O gráfico ali estava um em cima do outro, eu acho que a melhor prova possível disso. E mostra o que o investimento em renda variável, que é um ativo de longo prazo, né? A Bia não mostrou, depois o Bona mostrou igualmente, ações ou fundos de ações, proporciona, né? Eu queria saber outra coisa aqui, quantos de vocês já investiram ou investem atualmente na Bolsa de Valores? Pô, legal. Então, poucos nunca investiram na Bolsa, imaginando. Então, a gente está muito alinhado com o que eu vou falar, porque eu escolhi a Bolsa de Valores aqui como acho que o ativo para mostrar os dados da palestra, porque ele fecha muito bem com tudo que eu quero mostrar aqui. Ações, índices de ações, são ativos muito bons para o longo prazo, então eles têm um excelente retorno de longo prazo na maioria dos países, em todos os países desenvolvidos, e com raríssimas exceções, assim, exceto, sei lá, uma Rússia, na época da Revolução Russa, em que fechou a Bolsa de Valores e depois muitas empresas nunca mais abriram, ou na Venezuela mais recentemente, um investimento que tem um retorno de longo prazo, só que, tem que ter visão de longo prazo e muito cuidado para conseguir ter sucesso na Bolsa de Valores. E esse é o problema que eu quero tratar aqui. Não sei se está muito claro, talvez tenha ficado muito branco, mas tem uma linhazinha branca ali que sobe e desce ao longo prazo, ao longo da escala de tempo do gráfico, comparado a uma linha azul, que é a linha que mede o CDI, a taxa livre de risco, que mostra como é que foi essa trajetória entre janeiro de 96 e setembro agora, fechamento de setembro de 2019. Então, em altos e baixos, a Bolsa de Valores, expressa aqui pelo IBRX, acabou
vencendo, né, o que seria o ativo líquido de risco, o que seria o CDI. Isso é muito bom, transforma de fato, né, teria transformado 10.439, só que tem um problema. O problema é que a maioria dos investidores perde dinheiro investindo na bolsa. Vocês podem ficar tranquilos, eu não vou pedir para levantar a mão quem perde dinheiro investindo na bolsa, eu não quero expor ninguém aqui, mas eu perdi muito dinheiro investindo na bolsa nos primeiros muitos anos investindo. Eu comecei a investir, tenho 26 anos, comecei a investir na minha adolescência, ali, início da fase adulta. E conheço muita gente, clientes, pessoas que acompanham o canal, e vejo que isso é algo muito comum e está corroborado por uma série de estudos. Um que eu acho assim, maravilhoso para mostrar como os investidores costumam perder ou ganhar menos do que os índices de ações é um estudo feito pelo The Wall Street Journal, mas acho que a Morningstar, que é uma empresa de dados econômicos, faz todos os anos, que é para medir o Behavioral Gap, que eu já vou explicar um pouquinho melhor o que é. Mas, nesse caso, eles pegaram a década de 2000, tá? Do primeiro pregão do ano de 2000 até o último pregão do ano de 2009, que foi uma década muito ruim para investimentos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que foi onde foi feito esse estudo. E, para vocês terem uma ideia, né? Começou ali o prazo, teve o estouro da bolha.com, então logo começou, já teve uma queda brusca na Bolsa, depois teve os ataques de 11 de setembro, guerra ao terror, e para fechar com chave de ouro em 2008, no fechamento ali da década, a crise de 2008, né, o subprime lá implodindo. Então foi uma década em que o S&P 500 ele praticamente ficou empatado, cresceu acho que na média 1% ao ano. Então o investidor não ganhou nada praticamente. Só que o melhor fundo de ações da década, o melhor fundo de gestão ativa de ações, teve um retorno maravilhoso, fantástico, ainda mais no contexto. 18% ao ano durante 10 anos muito ruins, assim, bom, o melhor fundo norte-americano, tem muitos fundos norte-americanos, né? Isso significaria ter multiplicado o patrimônio por mais de 5 vezes nesse período. Então, todo mundo leva a crer que, o investidor ali botou $10.000, tirou mais ou menos $53.000, né? Quando é que vocês acham, se alguém quiser gritar, fazer algum chute, que o investidor médio, que o cotista médio do fundo teve de retorno percentual ao ano? Negativo, alguém falou de 5%? Negativo, só que menos 11% ao ano. Isso que é o chamado, né, Behavioral Gap, que em português seria o gap, o espaço de comportamento, a diferença entre retorno do investimento e retorno do investidor. E, no primeiro momento, parece algo difícil de entender, mas é muito simples a gente pensar o seguinte: pega um ano bom como 2007, um ano bom do fundo, o fundo rendeu 80% nesse ano. O que os cotistas fizeram? Olharam lá a lista dos melhores fundos que tinham na plataforma e colocaram 2,6 bi de dólares em novos aportes. Então o fundo subiu, entrou todo mundo. Aí chegou 2008, né? Todo mundo sabe o que aconteceu em 2008. A lógica de comprar na baixa e vender na alta quer dizer que, vocês botaram 2,6 bi em 2007, eu botaram 5 bi em 2008. Não, tiraram 750 milhões num ano em que o fundo caiu 48%. Então, assim que a média, os cotistas acabam perdendo. O fundo sobe, todo mundo entra, o fundo cai, todo mundo sai. Isso é replicado em ações individuais, em investimento até passivo em ações, é o investidor que investe em ETFs. E tem uma série de estudos que eu quero até mostrar rapidamente aqui, porque tomar muito cuidado com o tempo, que eu gosto de falar e gosto muito de ficar mostrando estudos. Mas aqui, por exemplo, um estudo que se propôs a responder o quanto investidores individuais perdem dinheiro por girar a carteira, né, por comprar e vender de forma mais recorrente, mais rápida. Pegou uma série de 70 mil pessoas e analisaram aquelas 20 mil que mais tinham compra e venda de ações, compra e venda de papéis, aqueles 20%, os 14 mil pessoas que mais negociaram. E percebeu que elas tinham, na média, 7% a menos de retorno anual do que a média total, né, das 70 mil pessoas. Outro estudo da Betterment, que é uma consultora norte-americana, fez lá uma busca pelo Behavioral Gap Zero, né, tentando encontrar o fim do Behavioral Gap. Basicamente, aqui eu não consegui pegar o número de pessoas formalizadas, mas ele entendeu que as pessoas que mais negociavam também tinham perdas acima do que a média das pessoas, numa média um pouco menor que os 7% ao ano, mas entre 1,5% e 6,5% ao ano.
E até no Brasil, recentemente saiu, nesse ano, um estudo feito por pesquisadores da FGV, se eu não me engano, chamado É Possível Viver de Day Trading, que pegou um espaço temporal entre 2013 e 2017, analisou 24 mil day traders em contratos de mini índice, em contratos de futuros, que são mais utilizados para day trade, e dessas 24 mil pessoas, cerca de 2.400 persistiram fazendo day trade entre 2013 e 2017. Não sei o que aconteceu com as outras, mas eu imagino que desistiram ou porque não estavam ganhando dinheiro, ou porque não compensavam o estresse, o tempo ali de negociação. Mas das que continuaram fazendo, as 2.300, 1.400 nessa faixa, somente 312, se eu não me engano, 300 e alguma coisa, tinham lucro. Então, se a gente for pegar o número 300 e tantos pessoas que têm lucro, que continuaram e têm lucro, e dividir pelas 24 mil pessoas do estudo, a gente chega a uma taxa de 1,34% das pessoas que começaram a fazer day trade em 2013, continuaram por 4 anos e ganharam dinheiro. Sendo que, se a gente for pegar uma média de lucro de R$300 por dia ou mais, e cortar, quem ganha menos de R$300 por dia está fora, sobram 12, que é o número ainda mais baixo. Então, evidências atrás de evidências, estudos atrás de estudos, nos levam para o grande problema que a gente tem que resolver. O que é o problema? A gente tem de um lado investimentos com boas performances no longo prazo, que vocês viram na listinha de longo prazo, eu assino embaixo, tanto a Vitamina quanto a lista de Bona, só que investidores com dificuldades de ter bons resultados no longo prazo. E é por isso que o tema da palestra acaba sendo bastante importante, é por isso que é importante tentar, pelo menos, porque tudo começa uma tentativa, né, desenvolver uma boa visão de longo prazo. É a coisa ainda piora, tá? Porque você não vai entrar num site de notícias econômicas e tá lá uma manchete assim: veja como é bom fazer um planejamento financeiro de longo prazo. Não vai nunca mesmo ter isso. Que vai ter algo do tipo... Isso aqui é 2017, primeira vez que eu fiz uma aula online para falar sobre longo prazo. Então eu pensei, vou pegar um exemplo aqui, entrei no site, primeira notícia, né? 3 ações que abriram a oportunidade de comprar agora, e embaixo, pior ainda, a corretora tal indica 8 pagadoras de dividendos, só que para fevereiro. Aqui, ó, esse fevereiro aqui. Eu peguei isso aí em fevereiro de 2017. Daí um dia eu fui atualizar essa palestra, pensei, vou lançar um exemplo de 2017, fica meio ruim, né? Deixa eu pegar o exemplo atual. Era a época das eleições do ano passado. Entrei no site de notícias econômicas e, de novo, PIMBA não era a principal notícia, mas era a primeira lá nos destaques. A receita completa para você lucrar em 2018. Para você lucrar agora, ele estava falando de 2018, ele olhou eleições que estavam acontecendo, era o ruído do momento, né, aquela corrida eleitoral, volatilidade e a bolsa estava subindo naqueles meses. E agora, recentemente, falei, legal, vou pegar um exemplo de cada um, vou pegar um 2019. No dia que eu fui montar essa palestra aqui, eu entrei lá e PIMBA. Saiu uma pesquisa e os investidores entendem que o Bovespa vai chegar a 130 mil pontos em 2020, final de 2020, e o dólar a 3,95. Só que o Bono deixou muito claro aqui, é plenamente impossível, ninguém tem bola de cristal, ninguém consegue fazer previsões do futuro sem deixar ser levado pelos seus viés comportamentais, acertar e ganhar dinheiro. E é basicamente por isso que as pessoas acabam perdendo dinheiro por ter uma dificuldade em investir com visão de longo prazo. Por quê? Essa manchete aqui é legal, tá? Uma época em que a bolsa está ali perto da máxima histórica. Então está todo mundo achando que ela vai continuar subindo indeterminadamente. Agora, se fosse olhar a manchete, sei lá, em janeiro de 2016, em dezembro de 2008, não teria nada disso. Teria, investidores veem a bolsa a 20 mil pontos no final do ano, dólar a 8, enfim, as notícias sempre vão estar corroborando com os dados dos ativos e vão estar dificultando muito o exercício de pensar, de enxergar os investimentos no longo prazo. O resumo, tá? O mercado financeiro como um todo, ele vive no modo curto prazo, ele trata bolsa, trata tudo como se fosse uma grande corrida de cavalos, e na verdade investir deveria ser tão simples, mas tão simples, quanto ficar olhando o gramado crescer. Isso eu encontrei essa frase em algum livro, não lembro, não consigo trazer aqui referência, porque eu não encontrei com a anotação, não fui eu que inventei essa analogia, mas é isso, o gramado crescer não adianta ficar olhando para ele todos os dias, não vai nem perceber ele crescendo, mas com o tempo, pode ter certeza, regando bem ali, ele vai crescer e se desenvolver.
Daí a gente chega, né, nas 3 etapas, que é o conteúdo que eu quero passar aqui, que eu pensei em 3 etapas, assim, lógicas, encadeadas uma na outra, até muito ligadas uma à outra, para que vocês que estão assistindo aqui consigam implementar na vida de vocês e conseguir, enfim, desenvolver uma visão de longo prazo e não virar estatística dos tipos que eu mostrei, daquelas pessoas que acabam perdendo mais dinheiro. Só uma coisinha que eu queria fazer antes é alinhar 2 conceitos para não ter confusão, que se misturam muito, tem pessoas que entendem que é a mesma coisa, mas não é bem assim, que é o conceito de horizonte de longo prazo, que é quando os seus planos financeiros, quando os seus objetivos financeiros, eles têm de fato um prazo longo para a conquista, como por exemplo, sei lá, conquista da independência financeira. No meu caso, eu tenho um plano de longo prazo, que é ter uma casa, uma cobertura em Porto Alegre, um apartamento, uma cobertura em Porto Alegre, mas não é tão cedo não, falta muitos anos ainda para isso. Enfim, tudo aquilo que está 5, 10 ou mais anos para frente. O investidor ele pode ter visão de longo prazo, pode desenvolver visão de longo prazo, mas se ele tiver objetivos puramente de curto prazo, ele não pode alocar em ativos de longo prazo. Eu, por exemplo, considero um investidor que conseguiu desenvolver, finalmente, depois de trancos e barrancos, né, uma visão de longo prazo, mas agora eu vou viajar em fevereiro para a Disney e eu não posso investir esse dinheiro, colocar salário, um hotel, um custo lá dos parques, etc., numa ação, num fundo de ações, porque esse é um ativo para longo prazo. Nesse caso, a visão de longo prazo acaba podendo ser definida, acaba podendo ser determinada como a capacidade que o investidor desenvolve, tá? Como se fosse um músculo que vai sendo desenvolvido, tem que ter um pouquinho de exercício, de conseguir eliminar completamente da sua vida ruídos de curto prazo que ficam entre você e a conquista dos seus objetivos. É aquela ideia. A Bolsa teria transformado em janeiro de 96 até agora 10 mil em 439 mil. Só que se você ficar entrando todos os dias no site de notícias, ia ficar nervoso em períodos de queda, ia ficar otimista em períodos de alta, ia pegar a alocação de recursos pré-determinada e ia estar sempre mudando ela, sempre visando vender aquilo que está em baixa e comprar aquilo que está em alta. De novo, entraria para as estatísticas negativas, né, que jogam contra. Primeira etapa, o Bona já ajudou bastante, falando da disponibilidade, falando de outros viés comportamentais. Então, eu realmente estou muito otimista de que vocês vão conseguir conhecer os principais viés comportamentais e entender como eles prejudicam vocês nas tomadas de decisões. Só para alinhar bem o conceito, né? Um viés é como se fosse um atalho de pensamento. É quando você acaba usando uma lógica simples para tomar decisões complexas. Talvez até o exemplo, né, do ingresso de R$ 2.400 entre muito bem aqui. E eles acabam, quando aplicado a decisões que têm que ser tomadas de forma mais lógica, de forma mais pensada, nos prejudicando bastante. Tem o exemplo do livro Thinking Fast and Slow, que eu trouxe aqui, o Pense Pensando Rápido e Devagar, o Ana mostrou, que, claro, é um exemplo que talvez, né, nós brasileiros temos que se acostumar, porque ele fala sobre um taco e uma bola de beisebol, né? Eu nunca vi ninguém jogar beisebol, mas imagine que um taco e uma bola de beisebol custem juntos $1 com 10 centavos, tá? E vocês têm informação de que o taco custa $1 a mais que a bola. Se você for pensar rápido, quanto é que custa a bola? A gente vai pensar, eu sei que todo mundo deve ter pensado que custa 10 centavos, porque a decisão rápida, tá ali, ó, taco e bola é 1, o taco custa 1 a mais que a bola, então a bola só pode custar 10 centavos. Só que não, a bola custa, nesse caso, nesse exemplo, ela custa 5 centavos, porque o taco custa $1 a mais que a bola. O taco custa 1,5, o taco 1,5 mais 5 centavos a bola, 1,10. Então, é claro, é um exemplo que não tem nada a ver com investimentos, mas ele acaba se traduzindo com as decisões que a gente toma no mercado financeiro. Vou trazer aqui os 3 principais vieses, pelo menos que eu considero ser os principais vieses que acabam prejudicando bastante a nossa tomada de decisão, que acabam se traduzindo em prejuízos financeiros no dia a dia do mercado. E o primeiro deles é o enquadramento. O que é o enquadramento? Ele diz que a forma com que a gente interpreta uma informação, ela vai mudar de acordo com como a gente recebe essa informação. Quando eu vi esse exemplo num livro chamado Do It Yourself Financial Advisor, até tirei um print ali da figura, né, até em inglês, Figure 11, mas eu não acreditava que a bolinha da direita era de fato igual à bolinha da esquerda, a bolinha laranja, né? E quando eu baixei essa imagem,
também o designer lá que trabalha com a gente no Clube do Valor, ele olhou para mim e estava com uma régua, assim, medindo na tela se ela era de fato igual. E ela é. A gente tem a impressão de entender que a bolinha que está ao redor de bolas maiores é menor do que a outra que está ao redor de bolas menores. Mas o enquadramento, ele não serve só para ilusões de ótica, né? Senão ele nos prejudicaria como investidores, mas ele serve para praticamente tudo. Tem um monte de estudos engraçados nos Estados Unidos que perguntam para as pessoas coisas assim: o que prefere comer, uma carne que é 75% magra ou 25% gorda? As pessoas, mas é claro que eu prefiro 75% magra, né? Tá louco? Ou assim, olha, se você tivesse uma doença terminal, assim, uma doença que se você não se curar, você vai morrer. Tem um remédio aqui que tem 90% de chance de te salvar. E tem outro que tem 10% de chance de não funcionar e de te matar. Qual tu prefere? 90% de chance de me salvar, mas como vou ser burro, né? Então é a forma como a gente recebe, né, as informações que acabam mexendo nelas. Um exemplo do mercado financeiro, eu poderia estar aqui defendendo para vocês que, olha, ações são boas porque lá nos Estados Unidos, em dólar, num país com inflação historicamente muito mais baixa do que a brasileira, rendeu quase 10% ao ano, nota de 91% ao ano, ali começando desde um pouquinho antes da crise de 29 até 2013. Então, legal, informação, quase uma cultura pouco útil. Agora, se eu mostrar que isso teria transformado $100 em mais de $300 mil, quase $400 mil nesse mesmo período, já fica uma mensagem que nos induz muito mais ao investimento em ações, a tomar riscos, embora seja um senhor a longo prazo, é a mesma informação, só muda a forma com que a gente apresenta ela. Então, como é que a gente pode lidar com o enquadramento dos investimentos? Aqui que entra o desafio de trazer todo esse conhecimento para a nossa prática, para fazer nosso dinheiro crescer, né, para multiplicar nosso patrimônio. É entender, basicamente, que no curto prazo você tem que dar menos foco em dados absolutos e mais foco em dados percentuais. Como assim? Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo, pensa num investidor que está começando a vida financeira, tem um trabalho que paga para ele, sei lá, 3 salários mínimos por mês, R$3 mil por mês, e ele acumulou R$10 mil para investir. Ficou lá feliz, começou a acompanhar lá o blog do Bona, o blog da Mirna, começou a ver o Clube do Valor, falou, agora eu vou investir meu dinheiro. Botou R$10 mil e conseguiu ter sucesso ao longo de um ano. Ele viu a carteira render 15% nesse ano. Ele viu, caralho, 15% legal. 15% é uma rentabilidade muito boa. Se for composta ao longo dos anos, vai fazer um ganho, vai trazer um ganho muito bom para o investidor. Só que ele olha e diz, pô, ganhei R$1.500, cara, tudo isso aqui, vi 100 vídeos para ganhar R$1.500, que é meio salário meu, que eu ganho em 15 dias trabalhando. Deixa eu ver uma coisa que vai me render mais, né? Talvez uma piramidezinha aqui que paga o que acaba acontecendo. Ou ainda, o outro lado da moeda, que ali que eu trabalho de carteira administrada, eu vejo muito, que é o investidor ali que acumulou, digamos, R$1 milhão para o longo prazo, para a independência financeira dele, para gerar renda passiva, para a tranquilidade para a vida dele, voltou lá uma carteira, perfil meio moderado, com um quê de renda variável, 3 meses ruins, crise dos caminhoneiros, enfim, passeatas na rua, a carteira caiu 5%. O que esse cara pensa? Caraca, eu vou te matar, cara, eu perdi R$50 mil aqui. R$50 mil eu podia fazer uma viagem com toda a minha família, classe executiva, passar um mês na Europa, comer no restaurante bom. Pô, R$50 mil é muita coisa, como é que a gente perdeu isso? Só que R$50 mil é 5%, e 5% é uma queda que é super comum de acontecer em carteiras que têm horizonte e visão de longo prazo, que investem nos ativos que são bons por longo prazo, que trazem um bom retorno de longo prazo. Então, sempre que a gente foca em dados absolutos e ignora os percentuais, a gente acaba a ter um pensamento enviesado e a tomar más decisões de investimentos. Segundo viés que eu quero apresentar aqui é o viés da disponibilidade. O Bona já falou, o viés da disponibilidade diz que as informações que estão mais facilmente disponíveis na nossa mente são elas que a gente dá mais peso na hora de tomar uma decisão. Então, tem um exemplo claro, assim, digamos que vocês vão fazer uma viagem para a Califórnia, estão ali super empolgados e daí falta só comprar passagem e tem uma notícia de um terremoto na Califórnia, que é uma região que tem eventualmente terremoto. Você pensa, pô, eu não vou para a Califórnia, lá tem terremoto, tá louco? Vou para outro lugar. Então, sei lá, você vai lá para a França
E agora, pelo modo atentado terrorista, mas enfim, tem um atentado terrorista lá que, pô, lá é muito perigoso, lá tem muito atentado terrorista. Então você toma uma decisão ignorando as estatísticas de que é muito mais provável você ter um problema relacionado à violência ficando no Brasil do que indo para a França, e acaba tomando decisões erradas por conta disso. Exemplo do viés da disponibilidade é uma pesquisa que o Franklin Templeton fez. Franklin D. fez nos Estados Unidos, perguntando lá para os investidores norte-americanos, que lá a cultura. Os Estados Unidos é como se fosse essa sala, quase todo mundo investe em ações, mais da metade das pessoas. Eles perguntavam lá: olha, você investe em ações? Sim, eu invisto. Qual é que tu acha que foi a bolsa, o S&P 500 em 2009? 2/3 das pessoas respondiam: eu acho que foi mal, ou acho que ficou naquele marasmo, meio que no 0 a 0. Então foi média ou queda. E o resultado em 2009 do S&P 500 tinha sido muito bom, tinha subido 26%, 26,5% no ano seguinte da crise de 2008. E fizeram o mesmo em 2010. Chegaram em 2010, acabou de fechar o ano, início de 2011, e aí, você investe em ações? Sim, eu invisto. Como é que tu acha que foi o S&P 500 em 2010? Daí metade falou: cara, eu acho que caiu, né? Ou nem que ficou no 0 a 0. Quando em 2010 também tinha tido um excelente retorno, um retorno de 15% naquele ano também, né? Na recuperação, pelo menos, do preço dos ativos em relação à crise de 2008. Essas pessoas, elas estavam com um dado disponível, com as imagens da crise de 2008 disponível na mente dela, né? Aumento da taxa de desemprego, queda da bolsa, etc. e tal. Pois bem, como lidar com a disponibilidade em investimentos? Isso é basicamente, se pudesse, ter um filtro, talvez exista, que bloqueasse esse site de notícias econômicas do navegador de vocês, seria instalar esse filtro, ignorando o ruído de curto prazo. Até entendo, a gente gosta de não ter informado, a gente está vendo o que está acontecendo no Senado, na Câmara, se o Trump espirrou, enfim, que gosta de acompanhar notícias, beleza? Só não pode deixar com que elas se transformem em decisões com o seu dinheiro. São elas que geram momentos de pânico, momentos de euforia, são elas que geram outro viés, que é o efeito manada, e são elas que vão te fazer ficar muito nervoso quando está vendo a tua carteira cair, e daí tu entra no site, é caos total, porque a bolsa não cai com notícias boas acontecendo no dia a dia, não cai dizendo: olha, a Caged aqui foi muito bom, as pessoas estão super empregadas, a bolsa cai 10%. Isso não acontece. Então, quando estiver caindo a coisa, quando as coisas estiverem caindo, você vai entrar no site, vai ter uma notícia ruim. Quando estiverem subindo no curto prazo, vai entrar no site, vai ter notícia boa. Isso aí vai te fazer sempre junto com a manada em momentos de euforia ou de pânico. E o terceiro viés é o excesso de confiança, que não tem muito o que explicar, quando a gente confia muito em excesso na nossa capacidade de tomar boas decisões. E, embora talvez vocês tenham pensado: não, eu não sou assim, a maioria das pessoas é, e o simples fato de pensar eu não sou assim, daqui a pouco pode até ser um reflexo de excesso de confiança. E aí tem uma pesquisa também nos Estados Unidos que perguntou para quem tem a licença de motorista o seguinte: você que dirige, você se considera um motorista melhor do que a média? E a maioria, 93%, ou 94%, 93% dos entrevistados, sim, eu dirijo melhor que a média. Que não faz nenhum sentido, 93% acima da média. E o pior de tudo, não sei se vocês vão se identificar com isso, mas quando eu li isso, eu pensei: cara, eu também dirijo melhor que a média. Eu sou tudo certinho ali. Então, não fecha a conta. O mesmo para os professores universitários. Você se considera um excelente professor? Tudo bem, não é melhor do que a média, mas um excelente professor? 94% disseram: sim, eu sou um excelente professor. Só de novo, não sei quanto a cada um de vocês, cada um tem a sua história, mas eu não tive 90% de excelentes professores na minha faculdade. Quer dizer, ter tido um professor mal, um mau professor e o resto tudo bom, não foi assim comigo. Isso aqui não é uma pesquisa, mas a conclusão é: olha, você investe melhor do que a média, você consegue prever o que vai acontecer com a bolsa em 2020, você consegue prever o que vai acontecer com o dólar, adivinha o que vocês vão responder? Eu não consigo, mas o dólar vai subir sim. Então aí está o viés do excesso de confiança. Como lidar com o excesso de confiança nos investimentos? E daí eu vou retomar um programa que eu assisti na minha adolescência, o programa Pânico, que eles tinham as famosas sandálias da humildade. Vestir as sandálias da humildade e entender basicamente
que você não vai prever o futuro, até pode tentar prever, mas não vai acertar, que você não sabe quando vai ser a próxima crise e não sabe qual vai ser a próxima crise, e muito provavelmente, se você for um daqueles caras que tenta encontrar uma crise, você vai perder mais dinheiro tentando encontrar a crise do que na crise em si, quando a crise chegar. E, para fechar, entendendo que não tem como ganhar dinheiro no curto prazo, com consistência, claro, um dia tem, investindo em ativos que foram criados, que existem e que funcionam no longo prazo. Quer investir no curto prazo? Show de bola ali, Tesouro Selic, fundo DI, fundo com taxa baixa, vai render sempre um pouquinho, mas não investimentos de longo prazo. Vamos falar da segunda etapa, que é conhecer bem, ou conhecer melhor, os ativos que você está investindo. O que significa conhecer melhor? Né? Talvez conhecer bem não seja a melhor palavra, porque ela gera excesso de confiança. Mas você conhece, você pensa, não, beleza, então posso concentrar nisso. Mas conhecer melhor significa estar por dentro do que são esses ativos. Por exemplo, vai investir em ações, tem que saber algumas coisas. Tem que saber que uma ação é uma participação numa empresa, não é um código de um broker. Tem que entender que as ações fazem zig e depois fazem zag, né, que é como a gente chama volatilidade. O retorno ele varia, aqueles 10.439 mil não é uma linha reta para cima. E tem que entender que a bolsa, no caso que eu estou usando como exemplo, ela pode e vai performar muito mal, muitas vezes, no curto e médio prazo. Então, de novo, o título da palestra é maravilhoso, transformar 10 mil em 439 mil, é lindo, mas você tem que estar ciente de algumas coisas que acontecem ao longo desse caminho. Isso aí é a jornada completa, né? Desde 96 até agora, setembro. Só que essa jornada tem alguns percalços, né? Vamos supor que você seja um investidor que entende que tem um perfil, né, mais de risco e defende muito investimento em ações, e conversa muito com o vizinho. O vizinho é sempre uma pessoa chata, assim, que vai estar sempre discordando de ti, na reunião de condomínio, aquela coisa, né? Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e o vizinho fala, não, Brasil é o país da renda fixa. Fala, não, é bolsa de valores. Você tem lá uma parte da sua carteira em ações, e essa parte da carteira, em 6 meses, enfrentou uma queda ali de mais ou menos 50%. Então, em 6 meses, você perdeu metade do que você tinha nessa aplicação. Você pode pensar, ok, amigo, eu sei que isso acontece. Eu estou ciente, eu entendo, eu aguento 6 meses de queda. Beleza, mas não é só isso que acontece. Não é só uma potencial queda de 50% ou mais, ainda mais se você concentrar em poucas ações, em prazos curtos que pode acontecer. Tem coisa pior. Você pode ficar 8 anos, que é a parte relevante dos 23 anos do gráfico, em que você viu o seu investimento basicamente cair 30% ao longo desse período. Enquanto isso, está lá o seu vizinho falando, olha, te falei, o Brasil é o país da renda fixa. Aquele cara lá que está sempre discordando de ti, viu a carteira dele dobrar nesse mesmo período, sem correr risco nenhum, com investimentos de curto prazo. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? O que você precisa entender? Que investimentos de longo prazo, e todos que o Bonner e a Bita citaram, negócio próprio, ações, fundos imobiliários, fundos de ações, todos, fundos multimercados, enfim, eles tendem a funcionar quando o prazo fica mais longo. No caso de ações, o que tem que entender? O retorno, ele tende a ser maior do que o retorno, aí está bem escuro, né? Mas 17% ao ano de retorno composto, né? O retorno médio anual, contra 15% do CDI, o CDI foi muito alto nesses 23 anos. Tem que entender que o desvio padrão, que é a medida de risco na teoria moderna do portfólio, é muito maior. O CDI quase não tem desvio padrão, né? É uma linha reta para cima. A Bolsa de Valores tem um padrão muito alto a analisar. Isso significa um potencial maior de perdas grandes no curto prazo, que vão ter a maioria dos meses, né, quase metade dos meses vão ser negativos, mas que o longo prazo chega e o investimento tende a render mais do que outras opções. Então, beleza. Etapa número 1, conhecer os viés comportamentais, e não só conhecer, né? Por exemplo, olha, esse aqui é o viés da disponibilidade, a notícia que chega mais fresca na nossa mente e nos faz tomar decisões. É conhecer e aplicar isso para o mercado financeiro para a tomada de decisão. Depois, conhecer melhor os ativos que vocês estão investindo, conhecer as estatísticas do mercado, para que quando acontecer mais uma dessas, mais 8 anos perdendo dinheiro, você está tranquilo, sabendo que o longo prazo vai chegar. E a etapa 3, que é meio que uma mistura das duas, é basicamente adotar uma postura cética, ou seja, não acreditar
E nada de que gurus falam, em especial quando eles estão prometendo um retorno alto em prazo curto. Aquele negócio de as melhores ações para fevereiro, a ação que agora, porque o Trump espirrou e o Bolsonaro deu 3 pulinhos, vai subir mais. Nada disso, com o viés curto prazista, funciona de forma consistente. Até pode dar dinheiro uma vez ali, um pouco de sorte, mas ninguém consegue com consistência ter resultados assim. Então, basicamente, ter uma postura cética em relação aos gurus é entender que, beleza, existe alto retorno. Né? 10.439 é um retorno muito alto. Só que eles não existem no curto prazo, eles chegam no longo prazo. Depois, não existe almoço grátis. Se tem um investimento que tende a render mais, ele vai ter um risco maior, de curto prazo, nem que seja. E entender que em tudo, não só investimentos, em praticamente toda a esfera do conhecimento humano, modelos tendem a vencer os experts. E aqui o ponto 1 e o ponto 2 é fácil de explicar. O ponto 3 eu requer um pouquinho mais de consistência para vocês acreditarem em mim. Peguei aqui um estudo feito nos Estados Unidos, Pensilvânia, que queria medir a assertividade de decisões de garantir liberdade condicional para presos. Então, o cara estava preso há alguns anos, chegou a hora ali de conseguir uma liberdade condicional. O que o estudo fez? Pegou de um lado experts em sei lá como é que se chama, experts em juristas, né? Experts em direito penal, que decidiam, optavam por sugerir que os presos fossem liberados com base em pesquisas qualitativas, entrevistas feitas com os presidiários, com os parentes deles, enfim, dados meramente qualitativos. E do outro lado, um modelo de 3 fatores que analisava basicamente dados quantitativos. Analisava o tipo de infração que cada preso tinha cometido, o número de condenações passadas, né, quantas condenações eles tinham tido no passado, e o número de violações às regras do presídio que ele tinha cometido ao longo do tempo que eles ficaram presos. O resultado é que o nível de assertividade dos experts foi de 6%, enquanto o nível de assertividade do modelo, que não falava com ninguém, não tinha nenhuma entrevista, só números, foi de 22%, 3 vezes, quase 4 vezes maior. Pega um segundo estudo, que na verdade é um meta-estudo, né, um trabalho científico feito analisando 136 outros estudos, que estavam sempre comparando medidas atuariais ou quantitativas com decisões qualitativas feitas, né, por experts, por entendedores dos assuntos. E, assim, 136 estudos é estudo sobre tudo. É estudo sobre performance de alunos na faculdade, prever performance de alunos na faculdade, é sobre venda de anúncio em revista, sobre diagnóstico de apendicite, sobre satisfação matrimonial, enfim, estudo sobre tudo. E qual foi a conclusão desse meta-estudo feito lá? Que em 46% dos casos, os modelos venciam os experts. Só que os experts sozinhos venciam em apenas 6% dos casos, e daí nos outros 94%, os modelos ou venciam ou empatavam. Ou seja, mais uma vez, os modelos vencendo os experts aí em diferentes áreas do conhecimento humano. Daí você pode pensar, ok, acredito, mas investimentos não é assim não. Então pega um estudo sobre investimentos. A gente tem um gestor muito famoso nos Estados Unidos, chamado Joe Greenblatt. Ele é autor de 3 livros muito bons por lá, e um dos livros ficou muito famoso, que se chama The Little Book That Beats the Market, que é o pequeno livro que vence o mercado. E nesse livro, ele propõe uma estratégia de investimentos em ações quantitativa, que é basicamente o seguinte: pega as ações que estão líquidas, faz 2 filtros, um filtro por EV/EBIT, que é um múltiplo, né, que as pessoas usam para escolher ações, outro múltiplo é tipo ROIC, é um ROIC ajustado, soma ali como bem elas foram ranqueadas, quer dizer, a empresa com maior ROIC ficava com o ranking número 1 para ROIC, a empresa com a melhor relação EV/EBIT ficava com o ranking número 1 para a relação EV/EBIT, somava os dois e ranqueia com base na soma dos números. Deve ter as empresas, segundo ele, as mais baratas e de mais qualidade na tua carteira. E o Joe Greenblatt, ele é gestor também de carteiras administradas, hoje ele faz gestão de fundos,
mas ele tinha lá a hipótese dos investidores investirem via carteiras administradas até alguns anos atrás, na Gotham Asset Management, que é a empresa dele, e ele dividiu os clientes dele em 2 grupos para fazer um estudo. O primeiro grupo tinha que, basicamente, fechar os olhos e comprar as ações indicadas pela Magic Formula, comprar as 30 ações indicadas pela Magic Formula. Ou seja, eles estavam 100% aderentes ao modelo, eles não faziam nenhum juízo de valor, mas apareceu uma ação lá, mas não gosto, eu trabalho nela, eu sei que as coisas lá não são legais, compra, tem que seguir o modelo. E, consequentemente, por não ter juízo de valor, eles fechavam a porta para qualquer tipo de viés comportamental. E do outro lado, tinham os clientes que falavam, beleza, roda aí a Magic Formula, eu vou escolher algumas das 30 ações para montar minha carteira e eu vou escolher o peso delas, quanto vai ser o peso em cada uma dessas ações. Tá? Porque esse grupo que tinha que rodar de olhos fechados, tinha que botar ali 3,33% em cada ação. Tinha que fazer uma alocação em pesos iguais entre cada ação. Então, esse segundo grupo, ele podia escolher as ações preferidas dentro do modelo, eles faziam suas próprias análises qualitativas, do jeito com que eles bem entendessem, e eles davam espaço para viés comportamentais, consequentemente. O resultado, né, é bastante óbvio, ainda mais no contexto que eu estou apresentando aqui. Foi em 2 anos só, que é um período bastante curto, então isso a gente tem que estar ciente, né, desse pequeno problema do estudo. Mas nesse período bastante curto, o S&P 500 foi muito bem, subiu 62%, quase 63%. Os investidores que fecharam os olhos e seguiram a Magic Formula tiveram um resultado ainda melhor, de 84%. E sabe o que aconteceu com os outros investidores? Perderam tudo. Não estou brincando. Foi um resultado um pouquinho pior do que a Magic Formula, do que o S&P 500. Então rendeu ali 59%. É um excelente retorno, mas foi abaixo do benchmark e foi abaixo do que o próprio modelo. Então, a conclusão, pelo menos a conclusão que eu chego com base em tudo isso, é que o modelo, ele é muitas vezes entendido, ainda mais nas empresas que trabalham com investimentos, né, em assets, em consultorias, etc., em casos de análise, como um piso. Parte do modelo para daí fazer as suas análises, para aí tomar as suas decisões. Só que, na verdade, na minha opinião, o modelo é o teto, é o máximo que tu vai conseguir. Mais do que o modelo, é realmente algo assim, para muito poucos, é aquelas pessoas que não tentam ser. Tem que jogar uma bola com nossos amigos, a gente não tenta ser o Neymar, não tem como, basicamente, aumentar muito a chance de perder. E aí você pode estar falando, pô, você se apresentou como gestor de recursos, faz gestão de carteiras, e agora está botando o pau, falando que experts meio que não servem e que basta seguir o modelo. E eu concordo, basicamente isso. E justamente esse que eu enxergo ser o valor de um bom profissional de investimentos te orientando. Eu entendo que daqui a pouco nem todo mundo precise, mas o valor está em montar o modelo, em ensinar o modelo e ter aquelas conversas que o Bona tinha com os clientes dele, porque garantir que vai seguir o modelo e educar e mostrar que vai ter períodos de 8 anos que o modelo vai performar pior que a poupança, mas que faz sentido no longo prazo. Ou trazendo uma linguagem um pouco mais coloquial, apresentando aqui o Zuckerman, que é um dos meus sócios, e ele faz a gestão comercial, ele é o comercial da empresa, e assim, ele é bem estereótipo de carioca, né? Nada contra cariocas, a família da minha mãe é toda de cariocas, mas ele tem aquele cara malandro lá, Fernando Leblon, com a voz chiada, e eu já ouvi ele ali na sala de reuniões, passando pela sala de reuniões para pegar um café, e eu escuto algo mais ou menos assim: irmão, nosso trabalho é não deixar você fazer merda com o seu dinheiro. Que é basicamente isso, é fazer as pessoas seguirem o modelo. Então, beleza. Chegando aqui à conclusão da palestra, você pode estar pensando, ok, muitos estudos aqui, estudo atrás de estudo, mas como é que eu posso fazer para melhorar o meu retorno no longo prazo, para exercer uma visão de longo prazo e ter resultado com isso? Ou, em outras palavras, né, como é que eu posso fazer para investir bem o meu dinheiro no longo prazo? 3 passos super simples. Primeiro, e o mais difícil, definir uma alocação de ativos de longo prazo que você se sinta confortável. O que é isso? O famoso exemplo de pizza. Eu vou investir 10% em ações, 10% em fundos imobiliários, 10% em ETFs que replicam, sei lá, ações norte-americanas, e os outros 70% vai ser 20% em ações em renda fixa pós-fixada, 20% em pré-fixada e 30% em tesouro IPCA+.
Isso é definir uma alocação de longo prazo, só você tem que estar confortável com ela. Tem que entender, né, que quanto mais ativos de longo prazo dentro dela, mais zigue-zague a carteira vai fazer, pior ela vai ir em períodos ruins, mais meses negativos ela vai ter, mas no longo prazo mais ela vai recompensar. Esse passo é bastante simples, mais trabalhoso. Depois tem o segundo passo, que é formalizar por escrito. Parece bobagem, mas quando você escreve, olha, minha carteira vai ser isso que eu falei agora, ou por exemplo, minha carteira de longo prazo vai ser 33% ações de empresas brasileiras, 33% ações de empresas norte-americanas e 33% fundos imobiliários. Formaliza isso, deixa por escrito, porque vai ser muito bom lembrar de como você chegou a essa conclusão, quando as coisas estiverem feias, quando você começar a ficar nervoso, você desinstalar o plugin no navegador e voltar a acessar o site de notícias econômicas, se tiver lá todas as notícias ruins. E o terceiro ponto é seguir religiosamente, com muita disciplina, o plano de investimentos. Eu garanto que qualquer pessoa que fizer isso, para a carteira, né, de longo prazo, com visão de longo prazo, vai ter bastante sucesso. Não vai entrar nas estatísticas lá do Behavioral Cap e dos investidores que tem 7% ou menos de retorno por ano, e nenhuma dessas estatísticas, e vai conseguir investir muito bem. E assim a gente chega meio que a um resumão de tudo que eu quis mostrar aqui, que é o seguinte: visão de curto prazo com ativos de longo prazo é a receita assim, do desastre financeiro, vai perder dinheiro. Depois, investir pode multiplicar bastante o seu patrimônio, mas no longo prazo. O resto, curto e médio prazo, é para consumo. É isso aí, para curto prazo, para a Disney, deixar ali em Tesouro Selic para conseguir manter o dinheiro lá, o mínimo poder de compra. Vou me casar daqui a 3 anos, beleza, coloca uma CDB lá que vence em 3 anos, o custo que vai ter. Entendeu? Para consumo não é para enriquecer. Não adianta procurar, eu troco para um conta ou para o fundo DI e tal, por curto prazo. Não fala, é muito parecido. Terceiro, todo mundo tem pensamento enviesado. Isso é uma característica dos seres humanos. Então eu tenho, vocês têm, e tem, tá? Podem duvidar, mas tem. O que é importante é saber disso e não deixar isso influenciar na tomada de decisão de investimentos. Então tem muitas vezes que eu penso, mas agora as ações vão subir mais, tenho certeza. Mas não posso deixar isso se traduzir na minha carteira em comprar mais ações ou na carteira dos meus clientes em deixar eles comprarem mais ações. Então tem que meio que conseguir resistir a esse tipo de impulso, e aí funciona muito bem o exercício de ter a tua carteira ideal formalizada por escrito e não investir sem conhecer o básico daquilo que você está investindo. Achei que tivesse aqui no ponto, não tem não. Bom, como implementar tudo isso na vida, e acho que assim, a principal lição que eu quero trazer aqui é esse ponto final que eu estou batendo na tecla de que, olha, entenda as classes de ativos do mercado financeiro, os ativos, o comportamento deles, consiga desenvolver visão de longo prazo e formaliza o seu plano de investimentos. Aí, ó, apareceu o ponto 5. Acho que eu soltei esses slides ali. Não confie em previsões de curto prazo. Agora fecha bem, eu vou deixar aí alguns segundinhos para vocês tirarem foto. Sabia que eu consigo. Bom, conseguiram? Quer que eu volte? Tá legal. Bom, tá bom, tem 10 minutos ainda. Podemos ficar no slide. Bom, fechando aí, não confie em previsões de curto prazo. E para dar um empurrãozinho, preparei assim, o arquivo mais tosco do mundo. Esse tosco é um arquivo no Word, escrito: minha alocação ideal de longo prazo é 2 pontinhos e você define. Ninguém precisa desse arquivo. Tá? Ninguém precisa. Mas se alguém quiser ter um template, que eu chamo de template de política de investimento, tem mais umas coisinhas ali, mas nada demais, simples assim, um empurrãozinho para beleza. Cara, me dá um template, eu vou formalizar minha alocação de ativos de longo prazo nela. Beleza, manda um eu quero ali no meu Instagram, vou dar o link, não vou pedir e-mail, tá? Não vem aqui para captar e-mail de ninguém, eu vou mandar o link lá direto para o arquivo e para todo mundo usar, mas não precisa, pode pegar uma folha de papel que vocês estão anotando, a minha alocação de ativos de longo prazo é, depois, claro, tem que pensar muito bem, conhecer os ativos que vai colocar nela, né? Não tomar decisões por impulso nesse sentido, e formalizar, assim vocês vão conseguir ter essa disciplina de aliar a visão de longo prazo, uma boa alocação de ativos, uma boa política de investimentos. E é basicamente isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu queria agradecer pela atenção, agradecer por ter todo mundo ficado aqui mesmo morrendo de fome, como imagino.
E agradeço também ao Bona pelo convite, estar aqui nesse ambiente que é muito bacana. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Valeu!